Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Smart Crypto. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Atos 25 é uma referência bíblica ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Neste versículo, o apóstolo Paulo cita as palavras de Jesus: "Há maior felicidade em dar do que em receber." Essa passagem nos lembra da importância da generosidade e do ato de dar aos outros. Que essas palavras de Deus possam abençoar a sua vida. Agora vamos dar início ao vídeo. Fala pessoal, muito boa tarde, que Deus possa abençoar o seu dia. Hoje quero trazer para vocês aqui qual o melhor investimento, a GIX ou a SDAO. Quero trazer a minha análise para vocês, o meu ponto de vista, tá, sobre a moeda. Não estou levando em considerações fundamentos da moeda ou vice-versa, tá, fatores externos, até porque tudo para mim está no gráfico. Então, se o fundamento mandasse sozinho no mercado, o mercado não tinha caído tanto, né? Mas conta sim, tá? Deixando claro que o fundamento também é importante. Mas aqui a gente vai falar sobre o gráfico, a minha análise, o que eu acho sobre elas, qual seria a melhor opção. Espero que eu possa te ajudar de alguma forma, tá? Para você que não é inscrito no canal, gostaria de pedir para você pedir para você se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, assim você incentiva a gente a trazer mais e mais conteúdos aqui, tá? Então eu quero falar primeiro da SDAO. Basicamente, lá no vídeo da SDAO já havia falado que poderia rolar uma operação de compra nessa região, né? Aproximadamente buscando esse primeiro alvo, que é importantíssimo, porque a gente não sabe se a partir desse movimento ela voltará a capturar liquidez, né? Porque ficou uma zona em aberto, uma ineficiência que precisa ser corrigida. O mercado pode subir sem corrigir essa ineficiência? Pode. Mas vocês devem saber que num futuro mais próximo, né, ou não sei o prazo, é difícil falar prazos, mas no futuro ela tende a voltar a fechar essas ineficiências. Assim como venho falando para vocês, né, do Bitcoin e tudo mais, quando o mercado sobe dessa forma, deixando ineficiências no gráfico, o mercado vai voltar. O tempo ninguém sabe, mas ele vai voltar. E é por isso que eu falo pra gente que é otimista que o mercado vai para cima, é melhor que ele trabalhe a movimentação, fica desse jeitinho aqui, do que dar um tiro assim dessa forma, tá? Então a gente já tá numa movimentação de compra da SDAO, né, com um objetivo não tão grande, né? Tem possibilidade de vir testar aqui pagando até 100%, como citei no vídeo, tem. Essa compra já deu start na região que eu tinha falado. E o que eu vejo da SDAO? A SDAO, no gráfico semanal, quando ela dá esse tirão aqui para cima, primeiro fator que a gente já estava passando aqui. Fator mais importante que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Por quê? A maioria das pessoas falam que a moeda vai sair do ponto B ao ponto A, um ponto que ela nunca foi, e vai subir não sei quantos por cento, tá? Isso é ilusão. Por quê? A pessoa que é nova, tanto em criptomoeda ou qualquer ativo, vê alguém falando que uma moeda vai subir de 0,30 centavos para 10 dólares, por exemplo, cara, qualquer um vai comprar e a pessoa acaba comprando em qualquer lugar, né? Mas isso não existe, cara. Isso é uma ilusão. Pode chegar lá um dia? Pode. Mas a gente tem que trabalhar com o que o mercado está oferecendo, tá? Não em número que nunca chegou ainda, beleza? Então a gente tem que colocar como base que a gente sabe que estamos numa tendência de baixa, tá? Primeiro ponto, essa é a nossa referência do mercado, pernada de baixa. Mas nós sabemos que o mercado sempre sairá dos pontos de menor liquidez para os pontos de maior liquidez, certo? E para isso, o mercado precisa mostrar alguns sinais para a gente que ele está iniciando um processo chamado processo de mitigação, que é basicamente transportar o dinheiro do ponto B para o ponto A, tá? Então, quando quando a SDAO dá esse tiro, repare sobre as ineficiências que eu falo para vocês que o mercado sempre vai corrigir. Aqui, quando o mercado caiu, existia duas ineficiências de mercado, tá? Nesse tiro, o mercado faz o quê? Pau.
corrige as duas ineficiências do mercado. Beleza? E aí o mercado inicia um processo de mitigação, que é normal, porque os grandes investidores querem pagar barato e não comprar aqui. Beleza? E o que interessa para a gente aqui é basicamente isso aqui, ó, que não foi tão perfeito, porque o mercado precisava colocar um fechamento acima dessa região, aqui no gráfico semanal, para que ele mudasse de vez a característica do mercado e desse start no gráfico semanal, tá? Que estaria habilitado o processo de mitigação. Porém, o mercado fez isso no gráfico diário. E como eu falo para vocês, o que muda é a probabilidade, tá? Mas no gráfico diário é uma probabilidade altíssima, tá? E é isso que interessa para a gente. A partir dessa movimentação, o mercado faz essa quebra de estrutura, né? Mostrando que a partir desse momento na S-Dow, a gente tem uma grande probabilidade do mercado estar começando o processo de mitigação, onde ele vai transportar o dinheiro do ponto B para o ponto A, tá? Então a S-Dow, para mim, ela tem um potencial grande, sim, bastante grande, de estar confirmando essa... Confirmando não, ela já confirmou, né? De a médio e longo prazo, ela vir testar essa região aqui, tá? Então a S-Dow, para mim, é uma boa aposta, né? Saberemos se é melhor a GIX ou a S-Dow, já vou falar para vocês, tá? Na minha opinião. Mas a S-Dow é uma boa aposta sim, tendo que ela já confirmou essa movimentação para mim. Ela está habilitadíssima, como eu havia dito lá no vídeo anterior, né? Sobre essa movimentação que ela faria, quebrando a estrutura, para vocês ficarem de olho no retorno da mitigação, e aí sim startar a compra, tá? Então, para mim, a médio e longo prazo, essa moeda tem uma grande probabilidade de chegar nessa região aqui, que é uma região de oferta. É uma região importantíssima. E por quê? Porque a partir dessa movimentação, o mercado quebrou uma nova estrutura para baixo, chamada de BOS, já que estamos vindo em uma tendência de baixa. Então, esse ponto é importantíssimo. Pode superar aqui? Pode. É difícil? Muito, porque aqui quebrou uma estrutura para baixo, tá? E estamos em uma tendência de baixa. Tem que deixar claro isso. O mercado pode reverter? Pode. É o que a gente espera, né? Um dia. Mas a gente tem que trabalhar com um passo de cada vez, beleza? E aqui também é um baita lucro, né, pessoal? Então, para mim, a S-Dow é um bom investimento. Ela pode chegar nesses níveis de preço aqui a médio e longo prazo, tá? Para aí depois sim trabalhar o movimento. E aí a gente vai ver se ela consegue colocar o fechamento aqui em cima, faz um novo processo. E aí a gente vai atualizando das análises, né? Para ver se há a possibilidade dela vir testar essas regiões de quase 3 aqui de cima, tá? Então, para mim, como citei, para mim a S-Dow é um bom investimento. Agora vamos ver se o que eu acho da GIX, qual seria melhor, né? Na minha opinião aqui, tá, pessoal? Então, eu sei que muitas pessoas discordam, né? Mas é o que eu falei. Eu não vou falar mentiras para vocês falando que o mercado vai em certo lugar que nunca nem foi e a gente nem sabe se vai, tá? Então, o que eu vejo da GIX? Pessoal, nitidamente também estamos numa tendência de baixa, porque aqui só foi uma violinadinha, não conseguiu colocar um fechamento acima da máxima, né, do movimento, e mesmo assim, após isso, o movimento é anulado, mesmo se tivesse colocado um fechamento, porque eles anulam esse movimento, tá? Então, o movimento, eles são. A briga está aí, né, pessoal? Entre comprado e vendido. Então, uma hora vai anular a perna de compra, uma hora vai anular a perna de venda. E a gente tem que se adaptar ao mercado, tá? Então, a partir do momento, a gente tem essa referência de mercado, que acima dos 50% está minha zona de prêmio e abaixo minha zona de desconto dentro dessa referência. E o que o mercado precisa mostrar para mim, que a GIX, por exemplo, começou a sair do ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez desse mercado. Uma quebra de estrutura, né? Importante. Na onde está a quebra de estrutura da GIX? Região do 0,32, para cima dele, esse topinho aqui até mais, 0,34. Então era importante que colocasse um fechamento acima dessa região,
que provavelmente aqui será um belo do enrosco, né? E aí sim, retornasse para fazer o seu processo de mitigação para buscar patamares maiores, tá? Se vocês repararem aqui nessa região do 0,200 mais ou menos, do 20 mil, sei lá. Eu vou colocar 0,20, vocês entenderam, né? Sei para que tanto número, né? Aqui há uma micro quebra de estrutura, tá? Pode o movimento iniciar a partir dessa micro quebra de estrutura? Pode, tá? Como citei, o que muda é a probabilidade de movimentação, a probabilidade de você acertar a operação. Porém, o stop da GIX é bem definido. Colocou um fechamento abaixo da mínima, estou fora da movimentação. Não me interessa mais, porque ela estaria dando continuidade à sua movimentação de baixa, tá? Então, repare que esse movimento dela pode não ter acabado ainda. A gente pegou uma operação no futuros dela, tá? Já pagou uns 4 alvos, 5 aí por aí. Então, ela faz essa movimentação, pode não ter acabado. Deixa esse topinho, não consegue superar. Então, o ideal é que a partir daqui da região do 28, 0,28, ela coloca um fechamento. Vai brigar nesse topo. E quando ela fizer esse retorno, a gente poderia arriscar uma compra nessa região do 0,20, 0,25, 0,22. E o que eu acabei de falar, colocou um fechamento abaixo da mínima, estopamos, porque aí não interessa mais pra gente. Agora, em questão de alvos, o que eu vejo caso tudo dê certo na GIX e ela comece a mostrar que está saindo de fato do ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez do mercado. Regiões importantíssimas, onde estaríamos entrando na zona de prêmio, acima de 50%, 0,40, pessoal. Aqui é importantíssimo, aqui já vai ser um enrosco, tá? E a próxima zona importante, só máxima histórica. Ou seja, lá no 0,56, 0,60 é o outro ponto de oferta relevante desse mercado. Então, no caso, ela só tem 2 pontos relevantes para mim, que são regiões de oferta, onde haverá briga de fato desse mercado, tá? Agora, em questão de qual para mim está melhor para investir entre SDAO e a GIX, essa é a minha opinião, tá, pessoal? E pelo gráfico, a SDAO leva essa, tá? Para mim, a SDAO tem mais potencial de gerar lucros para a gente a médio e longo prazo do que a GIX, tá? Então, basicamente é isso. Não falei muito das movimentações, tá, pessoal? É só para mim mostrar para vocês um pouquinho. Vou trazer talvez amanhã um novo panorama onde eu quero falar de umas 4 ou 5 criptomoedas aí que pode estar iniciando um belo processo de alta, tá? Então, espero que tenha gostado, pessoal. Só repetindo, para mim, na minha opinião, a SDAO tem mais potencial a médio e longo prazo do que a GIX, tá? Claro que é o que eu sempre falo. Mudou o mercado, a gente se adapta ao mercado, perdão. Mudou tudo, a gente faz uma nova análise, não tem problema nenhum. E aí a gente vê o que mudou e o que não mudou, tá? A gente não quer estar certo, a gente quer ganhar dinheiro, não é isso? Então valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.